Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à 15ª aula. Nessa aula vamos estudar agora sobre ponteiros. Não iremos nos aprofundar muito, mas iremos dar umas pinceladas nesse assunto. Então aqui eu já abri um código que eu criei, estou enviando eles para vocês. E esse código aqui, ele utiliza o básico de ponteiros e eu vou estar explicando o que são ponteiros através desse código. Ponteiros são variáveis que referenciam outras variáveis ou apontam, para essas variáveis. Que no caso eu tenho uma variável inteira x que tem o valor 10 e eu vou apontar m a essa variável. Antes de continuar, vocês devem entender que toda variável, quando é criada, ela está na memória disposta de uma fórmula, digamos assim, similar a essa. Para que vocês possam entender, vamos imaginar uma tabela como essa na memória. Aqui teríamos aqui as variáveis, nomes das variáveis, posições e o valor. Aqui eu criei somente uma variável, Também tem a variável y, então vou colocar aqui a variável y. Vamos dizer que aqui que a posição de memória, é menos isso aqui e o valor dela vai ser, por enquanto não é nada, o valor dela. Então ela contém um lixo qualquer. Então valor negativo aqui. Eu coloquei esse valor em y porque eu não inicializei ele e ele contém um valor qualquer, certo? Que o compilador atribui quando a variável não tem nenhum valor especificado. Então eu degradei x, aqui ó, identificador da variável x, está na posição de memória, vamos supor que é essa a posição da memória dele, que é dado por um número mesmo, um número inteiro. Mas lembre-se que você não pode utilizar uma variável inteira normal para apontar a uma outra variável, certo? Vocês têm que ter uma variável do tipo ponteiro para ser possível apontar para alguma variável. E como é que você declara uma variável ponteiro? Você usa o asterisco antes do nome da variável e você cria uma variável do tipo ponteiro. Então, aqui a variável x está nessa posição e tem o valor 10. Quando você aponta uma variável, você está armazenando esse endereço. E você pode usar esse endereço para acessar o valor, ou alterar esse valor, entre outras coisas. Então, vamos ver aqui o que é que nós podemos fazer com isso. Eu tenho a variável x igual a 10 e uma variável ponteiro. Esse y não vamos usar agora. Eu quero armazenar, eu quero apontar m, quero fazer que m aponte para x, certo? Se eu fizer isso aqui, igual a m a x, vou receber um erro de conversão de valores. Por quê? Porque eu estou tentando armazenar 10 em m e isso não é possível. Eu tenho que armazenar um valor, daqui o valor da posição de memória. Como é que eu faço isso? Usando o operador comercial, um dos operadores de ponteiros, você retorna a posição da memória da variável, que no caso eu estou retornando a posição da memória de x. Então, aqui está x, aqui é a posição da memória. Então, quando eu uso esse operador, eu estou retornando essa posição aqui. E vou armazenar essa posição em m, que é uma variável ponteiro. Quando eu faço isso e compilar aqui, vamos ver que aqui foi a posição da memória da variável, certo? Um valor negativo aqui, diferente, porque aqui eu supus que era esse valor aqui. Então, percebam já como é que funciona o negócio. Você aponta para uma outra variável. A princípio é meio complicado de se ver uma utilidade, mas é muito utilizado em alocação dinâmica, em listas encadeadas, árvores binárias e outras coisas. Mas um outro operador, que é o complemento do que esse operador que vimos aqui, é o asterisco. Lembrando que o asterisco se usa para declarar uma variável do tipo ponteiro, e dessa forma aqui, eu estou acessando o valor que está na posição que m está armazenando. M está armazenando a posição de x. Quando eu uso m sem nenhuma coisa,
sem nenhum operador, ele vai imprimir a posição. Quando eu uso esse operador, eu acesso o valor que está naquela posição. Então, quando eu compilar, ele vai me mostrar aqui 10, certo? Eu poderia fazer também, usar agora a variável y e atribuir diretamente à variável y o valor da posição de memória que m armazena. Ou seja, y agora é igual a x. Sendo assim, eu tenho que y é igual a 10, certo? Então, vocês deu para ver já o que é possível fazer com, com ponteiros. Então, se eu tentar imprimir aqui x, ele vai me imprimir 10, que é o valor de x. Agora, se eu imprimir dessa forma, ele vai imprimir a posição de memória de x. Vejamos agora, se eu tenho m armazena a posição da memória de x, certo? Se eu tentar retornar aqui a posição desse que armazena aqui, vamos criar dois códigos e visualizar. Vocês podem perceber que esses códigos aqui são iguais, são diferentes. Por quê? O primeiro código, a primeira impressão aqui é do posição da memória da variável x. Esse aqui é a posição da memória da variável ponteiro m. Quando eu crio um ponteiro m, eu também estou criando uma outra variável que está em outra posição e que aqui tem uma posição de memória de outra variável. Beleza? Então, percebam aqui essa diferença. E se eu der um outro printf, que vamos colocar um barra n aqui para melhorar, ainda estamos tá dois pontos. Se eu criar um outro printf e colocar isso aqui, ele vai me retornar o endereço de x, o endereço de m e o valor de x, certo? Então, percebam basicamente como isso funciona, certo? Eu não vou me aprofundar muito, mas vocês aí vão estudar mais. Nós vamos estudar mais sobre ponteiros na etapa avançada desse curso, né? Posteriormente, não sei quando, mas está sendo lançada o curso avançado de C, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse curso. Qualquer crítica é só postar